Boa noite, boa noite, boa noite. Quero falar com você hoje, seu mal educado. Essa frase quero que fique na sua cabeça. Seu pai, sua mãe, seus pais mal educados. Vocês são pais mal educados. O que é isso, professor Michel Silva? Vocês são pais mal educados. Pais mal orientados. Já viu aquela frase? É com você mesmo aquela frase. Ah, o meu filho está mal educado. O meu filho não está obedecendo. Se o seu filho é mal educado, quem é o educador dele? Então vem aqui, é com você que eu quero falar. Seu pai, sua mãe, mal educados, que não dá educação para os seus filhos. Seu filho grita muito, seu filho dorme muito, o seu filho é respondão, seu filho não faz nada. Não é assim que as pessoas falam? Então, se seu filho está mal educado, quem é que educa ele? Isso. Vem comigo, vem comigo. Você não está entendendo? Eu vou te explicar agora. Hoje é mais uma aula do nosso curso gratuito de psicanálise clínica. O que é o curso gratuito? São aulas com ferramentas da psicanálise que eu uso com os meus alunos, uso no consultório, uso na minha vida para quê? Para ajudar vidas. E há mais ou menos 5 meses atrás começamos esse curso gratuito, dando ferramentas para você. Hoje, se não me engano, hoje é a nossa 9ª aula. Já tivemos várias aulas, você é meu aluno, você já me conhece. Eu sou o professor Michel Silva, aqui do Clube Mente Renovada. Em algum lugar aqui você vai ver algum link, onde você chegar, no Facebook, no Instagram, você vai ver algum link aqui do Clube Mente Renovada, você vai ver um link aqui do Instituto Humaniza e hoje nós vamos para mais uma aula gratuita. Eu não quero saber de crítica, de falatório, fala isso, fala aquilo. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, um assunto que está em alta, um assunto que está sendo comentado no mundo todo e eu quero a sua atenção. Seu mal educado, seu pai desnaturado, sua mãe desnaturada, seus mal educados, seus pais não deram educação para vocês, é por isso que eu estou chamando vocês de mal educados. Isso mesmo, nem de mimimi não, é compartilhar e falar, caraca, o professor Michel me chamou de mal educado. E hoje eu vou lhe ensinar, eu vou falar por que eu estou te chamando de, sabe de quê? De mal educado. Sabe por quê? Vem comigo. O nosso tema de hoje é esse aqui, ó. O nosso tema é depressão infantil. Estamos vivendo aí em momentos cruciais, momentos difíceis desde o início de 2020, onde as nossas crianças estão isoladas dentro de casa, mas isso já é um assunto há muito tempo. Não é só por causa do Covid, não é só por causa da pandemia, não é só por causa disso. As crianças estão totalmente depressivas e muitos fatores têm interferido nessa depressão. Eu já começo a aula de hoje com uma pergunta. O que é depressão? Muitas pessoas não sabem, né? Nós temos várias aulas aí explicando. Depressão o quê? A doença da alma. É uma dor que você não sabe de onde vem. É uma dor invisível. Ela é invisível. Você não consegue identificar de onde vem essa dor. Você não consegue de jeito nenhum identificar de onde vem essa dor. E outra pergunta. Criança, ela tem depressão? A criança, ela tem depressão? A partir de que idade que criança tem depressão? Quando nós vamos estudar a psicologia da educação, a psicanálise infantil, quando nós vamos estudar a psicodinâmica do desenvolvimento da criança, do adolescente, nós observamos o quê? As fases que Jean Piaget, as fases que Freud descobriu, as fases oral, a fase anal, todas essas fases, pré-operatória, essas fases que é educação, que é psicanálise, que é psicopedagogia fala, a fase do desenvolvimento psicossexual da criança, que vai interferir muito.
E criança tem depressão? Vamos lá, vamos ver hoje. Então, a criança nasce, ela não tem consciência. Do 0 aos 3 anos, ainda não tem consciência. Você coloca uma criança numa determinada altura e fala assim para ela, ó, ela com 2 aninhos, não pode pular que você cai e morre. Ela diz, cai, né? Morre, né, papai? Mas você vira as costas, ela pula. Por quê? A criança é um carro desgovernado. Quem tem que dirigir esse carro é o pai e a mãe. Quando ela faz 3 anos, começa a vir uma consciência. Aí ela fala assim, cai, né, mamãe? Se cair, morre, né? Ela já se segura. Dos 3 aos 7 anos, começa a formação do caráter de uma criança. E esse caráter é formado através do quê? Da vida dos pais, do pai, da mãe, do avô, da avó, dos tios, as pessoas que estão ali para ajudar nessa formação, mas principalmente dos pais. Toda criança é modelo dos pais. E pergunta, criança tem depressão? Sim. A aula que eu quero tratar com vocês hoje é sobre depressão infantil ou depressão na infância. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens nos grupos do Mente Renovada, muitas pessoas falando sobre isso. A depressão infantil. O que está acontecendo? O que é isso? O que é depressão infantil? É um transtorno de humor, capaz de quê? De comprometer o desenvolvimento da criança e adolescente, que interfere no processo de maturidade psicológica emocional. A criança, do 0 aos 3, forma consciência. Dos 3 aos 7, forma o caráter. E dos 7 em diante começa a vir a pré-adolescência, adolescência. Aí começa o quê? A formação da maturidade psicológica, emocional e social de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente. Então, o que é a depressão infantil? É um transtorno de humor, capaz de comprometer todo esse desenvolvimento. Então, a manifestação da depressão, acompanha aí comigo aí, nesse e-book aí, ó. A manifestação da depressão em adultos é diferente, totalmente diferente da infantil. Por quê? Por causa do desenvolvimento do mesmo. A depressão no adulto é de uma forma, é um sintoma, são alguns sintomas, são outras formas, até o tratamento é diferente. Agora, na criança, o desenvolvimento é diferente. É por isso que a depressão também é diferente. Então, o assunto depressão foi o tema do Dia Mundial da Saúde em 2017, com o lema Let's Talk, lá na OMS, Organização Mundial de Saúde. E estima-se o quê? Que 350 milhões de pessoas, todas... Olha só, esse dado é muito preocupante. Estima que 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno. Então, a depressão é a principal causa da incapacidade em todo o mundo e contribui de forma muito importante para a carga global de doença. As pessoas acham que depressão é frescura. As pessoas acham que depressão é coisa de gente fraca. Que depressão é coisa de gente que não tem o que fazer. Agora você imagine, a depressão, ela tem uma carga tão grande de incapacidade na pessoa. Você imagine, vamos analisar primeiro, nós vamos falar de depressão infantil, é depressão infantil. Mas imagine uma criança, criança foi feita para quê? Para brincar, para pular, para correr, para se divertir. E quando você vê uma criança só quieta, muada, isso é assustador. Isso é uma incapacidade tremenda. É no adulto igual uma mulher. A mulher, dificilmente uma mulher, para sair de casa, para ir na padaria comprar pão, dificilmente a mulher não penteia os cabelos, dificilmente a mulher não passa o batom, dificilmente a mulher não troca de roupa. O homem vai, às vezes, de qualquer jeito. Agora a mulher não. Agora imagine uma dona de casa, uma mulher, uma mãe, uma esposa, levantar ou não ter força para levantar da cama e não ter vontade de pentear o cabelo, não ter vontade de tomar um banho, não ter vontade de passar um batom. E muitas vezes o marido, os filhos, as pessoas que estão em volta, sem entendimento, fala que é frescura, fala que é falta do que fazer, fala que vai procurar uma louça para lavar, uma roupa para lavar, uma roupa para passar, porque não sabe o que é isso. Voltando para os dados infantil, os últimos dados de depressão infantil
são assustadores, onde passaram de 4,5% para 8% em crianças de 6 a 12 anos. Volto com a pergunta, criança sofre de depressão? Sim. O que eu falei? Dos 0 aos 3 anos, a criança não tem consciência. Ela não sabe realmente o que é depressão, o que é aquilo. Mas a partir dos 6 anos até os 7 se forma o caráter. E dos 6 aos 12, a criança já tem consciência. Então é assustador os números. 4,5% foi para 8% de crianças de 6 a 12 anos está sofrendo de depressão. E muitas pessoas não entendem isso. Adultos, nós adultos, achamos que as crianças são invisíveis. Tem a máxima de pensar que crianças são invisíveis. Nós falamos tudo perto delas, nós comentamos tudo, criticamos as pessoas, fazemos fofoca das pessoas, apontamos as pessoas, mentimos, fazemos várias coisas perto das crianças, achando que elas são invisíveis. E tudo isso vai afetando o desenvolvimento emocional, social, psíquico das crianças. Então, apesar de tão importante a depressão infantil, ainda é pouco verificada. A observação dos pais, dos educadores, dos parentes próximos é muito ruim. Porque você vê, eu sou professor de escola, professor de chão, dou aula do 6º ao 9º ano, ensino fundamental, dou aula em pós-graduação, dou aula em tudo. Então, eu tenho a vivência de escola, eu tenho a vivência de pós-graduação, eu tenho a vivência de atendimento de consultório. E eu vejo que a maioria dos professores não estão preparados para quê? Para lidar com depressão. Não estão preparados para lidar com ansiedade. Não estão preparados para lidar com o autismo. Por quê? A função deles é ensinar, é transmitir conhecimento, é transmitir conteúdo. Não de analisar. Os pais antigamente, a mãe principalmente, quando ficava mais em casa, ela conseguiu observar mais as crianças. Mas hoje, nesse mundo competitivo, nesse mundo agressivo do consumismo, onde a mulher foi obrigada a se jogar no mercado de trabalho para poder ajudar o homem na criação e no sustento da família, hoje os pais quase não têm tempo de observar. Os parentes próximos, avó e avô, então, nem se fala, tios, nem se fala. Então, não se observa as crianças realmente. A mudança de comportamento da criança é o principal alerta de que algo está acontecendo. Ou seja, a perda de interesse de brincadeira, irritabilidade, agressividade, perda de apetite, de sono, hiperatividade, apatia, tristeza. Esses são alguns sintomas de alerta onde os pais e educadores devem prestar atenção, devem ver, devem ter esse olhar. Porque imagine uma criança no recreio de uma escola, todo mundo brincando, ele sem interesse de brincar. Existe alguma coisa errada. Uma criança muito irritada. Gente, olha só, criança não foi feito para estar irritado o tempo todo. Quem pode estar irritado são os pais. Não deveria, mas pode. Tem contas para pagar, tem boletos vencidos, é isso que não vem, é aquilo que não acontece, é faculdade, é tudo isso. Agora a criança, ela não tem muitos motivos para quê? Para viver irritados. Então, se ela está com irritabilidade, é porque ela pode, possivelmente, estar passando por quê? Pelo processo de depressão. Então, nós pais precisamos prestar muita atenção nisso. Assim como adulto, a criança apresenta o modelo tríade dos sintomas, que é o quê? Sofrimento moral, inibição psíquica e estreitamento social. Que sintomas são esses? Um sofrimento moral, uma inibição psíquica, ela se inibe toda no seu emocional, um estreitamento social, ou seja, não quer contato. Então, entre os critérios existentes para diagnosticar, o de Posnanski tem sido mais utilizado e considerado o mais eficaz. Vamos lá? Que diagnóstico é esse? Vou mostrar para vocês aqui, rapidinho. Ó, vamos ver se eu consigo aqui. Rapidinho. Ó. Depressão infantil.
Aqui, ó, critérios de Poznanski para diagnóstico, né, do humor. Esses são diagnósticos que foram criados, pelo menos 4 probabilidades. Aqui, ó, artigos relacionados. Depois você pesquisa aí com mais calma, você vai ver, são critérios de diagnóstico para depressão infantil. Então, são os mais usados hoje para depressão infantil. Aqui tudo é ao vivo, vamos aqui, ó. A partir dos anos 70, os sintomas, diagnóstico, ó, diagnóstico de diferencial. Vamos lá. Você consegue pesquisar aqui, isso aqui tá em espanhol. Mas é um modelo de diagnóstico, tá? Tem sido mais eficiente. Vamos lá? Continuar aqui. Esse critério leva em consideração o que nesse diagnóstico, esses critérios existentes para diagnosticar depressão infantil? Ele leva em consideração o humor, a conduta ou a aparência depressiva. Aí existe a duração dos sinais e sintomas. Existem critérios para esse diagnóstico. A duração dos sinais acima por no mínimo 1 mês. Lembramos, sempre que a criança é um ser em evolução e em sua grande maioria com alto nível de plasticidade, de resiliência, o que permite um resultado melhor. Então preste atenção, a criança sempre está num processo de plasticidade, de mudança e de resiliência. Criança é muito resiliente. Criança, você grita com ela aqui, daqui a pouco ela está sorrindo. Criança briga com outra, daqui a pouco já está brincando de novo. Criança não é igual a adulto. O processo inconsciente de resiliência de criança é muito maior do que do adulto. Agora, quando há, no mínimo, 1 mês que a criança não brinca, a criança não consegue se recriar, a criança não sai do estado, tem que ter atenção. O primeiro passo é o quê? Procurar um especialista para realizar um diagnóstico. Um neuropsiquiatra, um psicólogo, um psicanalista. Você precisa. Não é para sair por aí buscando psiquiatra para tacar remédio nas crianças, não. Se for procurar um psiquiatra, tem que procurar um neuropsiquiatra, não um psiquiatra que cuide de adultos. Isso é muito importante. Então, a depressão infantil existe? Existe. E está um número muito grande. Nós vivemos hoje numa sociedade totalmente que sofre de síndrome do pensamento acelerado. Aquilo que Augusto Cury desenvolveu. Pelo excesso de informações, o excesso da internet, hoje é muita informação. Hoje uma criança de 6 anos, ela parece um gênio. O meu filho de 9 anos, o Misael, ele parece um gênio, ele mexe em tudo quanto é na internet. Ele consegue mexer em coisas que eu não consigo com 41 que vou completar agora, dia 17 de abril desse ano. Ele consegue. Então, todo mundo se deixar, bate palma. Olha, o gênio já mexe no Instagram, mexe no Facebook, no YouTube, mexe, faz TikTok, faz tudo isso. Mas quando chegar numa idade de 14 anos, tá com a mente cansada, porque excesso de informações. Criança não foi feito para ter excesso de informações na cabeça. Criança foi feito para brincar. Criança foi feito para se divertir, viver suas fases. Quando as pessoas pulam etapa, pulam fases, ela vai desenvolver uma adolescência, uma juventude e chegar numa maioridade totalmente frustrada, porque pulou idade. Nós vemos isso de montão. Isso é muito complicado. Então nós temos que observar. Criança passa por depressão. Agora eu estava conversando esses dias com uma educadora muito interessante. Eu falo sem medo de errar. Pelo menos, eu tenho vivido nessa área
da inteligência emocional, de atendimento, de formar psicanalista, de formar alunos, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, alunos de pós-graduação, de psicanálise. Eu tenho visto que 80% da depressão dos filhos, das crianças, 80%, esse é um dado meu, já pesquisei, eu tô botando logo para cima, 80% dos casos de depressão infantil, 80% a causa são os pais, 80%. Você vai sentar para pesquisar, é briga em casa, é confusão entre os pais, separação de pais, é dívida dos pais. Preste atenção, deixa eu contar algo meu aqui. No ano de 2019, eu e minha esposa estávamos num processo de compra de um apartamento aqui no Rio de Janeiro. E nós, hoje Misael está com 9, há 2 anos atrás Misael tinha 7 anos. E toda a gente sentava na mesa, toma café, janta, almoça, quando tem tempo, eu, Elaine e Misael. E nós estávamos no processo, é carta de crédito, pega dali, pega daqui, vê documentação, vê tudo isso, só fala em dinheiro, é 200 mil para lá, 200 mil para cá, é tanto para pagar isso, para pagar aquilo. Eu e a minha esposa observamos que o Misael estava roendo muita unha, nervoso, roendo a unha. Aí um dia ele virou e falou assim, papai, dentro do carro, quanto que nós precisamos para comprar o apartamento, nosso apartamento? Foi quando eu percebi que ele estava começando a querer desenvolver uma depressão. Por quê? Ele estava preocupado pelas nossas preocupações. Papai, quanto que a gente precisa para comprar um apartamento? Eu falei assim, filho, não se preocupa com isso. A única coisa que você tem que fazer é pedir a Deus para dar força para os seus pais e deixa com o resto a gente resolve. Vai brincar. Aí nós demos uma travada, paramos de falar tudo perto dele. Ou seja, a maioria dos pais não tem esse olhar de observar que está falando tudo perto das crianças e com isso gerando uma depressão. Uma depressão não tratada pode culminar num suicídio. O índice de suicídio no meio infantil está muito grande, na adolescência então muito grande. Outra coisa, a ansiedade. Os celulares, smartphones, iPhones têm dado muitas informações para os nossos filhos. E eles têm ficado muito ansiosos por causa dos jogos, é Free Fire, é aquilo, é aquilo. A ansiedade não tratada vai cair numa depressão, porque se você tira o celular dessa criança, ela cai em depressão. O vício de celular hoje, ele vicia mais e os sintomas da abstinência, se você arrancar o celular, é mais grave, é mais forte do que o uso da cocaína. É comprovado. Aí as pessoas perguntam, mas celular faz mal para criança? Não, faz mal nenhum. Eu sou psicanalista e falo para você, não faz mal nenhum celular para criança. Nenhum. Calma aí, espera. A não ser cansaço, irritabilidade, falta de criatividade, ansiedade, disfunção alimentar ou compulsão alimentar. Fora outros esses sintomas, o celular não faz mal. Dá para o seu filho. E vai continuar tendo filhos ansiosos, filhos deprimidos, filhos irritados. Você arranca o celular de uma criança, ela fica irritada. Mas eu estou falando de criança pequena. 2, 3 anos, você arranca o celular dela, ela está irritada, fica irritada, briga com o pai, briga com a mãe. Então, criança tem depressão? Sim, tem depressão. Agora vamos ver sintomas de depressão. Um dos sintomas que tem que se observar, isolamento. Isso é muito interessante. Você é pai, você é mãe, você é educador, você é avó, você é avô. O isolamento social é um dos sintomas que a criança apresenta quando começa a sofrer com depressão. Um ponto importante é saber diferenciar isolamento por depressão ou por timidez. Tem criança que é tímida mesmo, né? E ela não gosta muito. Você vai buscar no modelo dela. Meu filho é tímido, busca. Quem foi tímido? Foi o pai ou a mãe? Ou a avó ou um avô? Sempre tem, porque as crianças são o modelo dos pais. Entendeu? Então nós temos que diferenciar se é o isolamento de depressão ou de timidez. Claro que uma timidez excessiva pode levar a uma depressão. Mas é importante tentar diferenciar alguns aspectos. E o aspecto que faz é o seguinte: o que fazer para ver se é um isolamento de depressão ou se é um isolamento, uma timidez simples? Estimular a criança, o que fazer? Estimular a criança a brincar,
a participar de atividades recreativas e esportivas, para que ela possa melhorar seu humor, manter contato com outras crianças. Pais e educadores devem promover essas atividades, lembrando sempre que são voltadas para a criança, ou seja, não adianta levar a criança no museu, pois os pais adoram arte, muito menos colocá-la num time de jogos onde é individual. Depois, então, você não adianta levar para esses lugares. Ah, vou levar para o museu, vou levar para o teatro. Não, tem que ter atividade de crianças. Não adianta. Dicas de atividade para crianças. A dedanha, uma brincadeira simples, que exercita o cérebro, né? E faz interagir. E vai moderadamente interagindo com outras crianças, né? A dedanha é muito interessante. A dedanha, A, B, C, D, isso é muito interessante. Segundo, jogos de tabuleiro. Tabuleiro sempre necessitam de mais de um jogador. Então, a interação tem que ser grande. Então, uma interação entre eles com outras crianças é essencial. No esporte, você pode começar pelo futebol de campo, futsal. Então, se ela detesta esporte, você tem que estimular jogos onde não é só individual, mas que tenha jogos de equipe. Porque tem crianças que não gostam de esporte, mas você precisa incentivar, precisa brincar. Terceiro, o esporte, né? São sempre importantes para uma interação, mas lembre-se que talvez em um primeiro momento a criança não queira jogar coletivamente. Vai com calma, vai devagar. Começa com o exercício físico, que é essencial, né? Aí outro exemplo, escravo de Jó, né? O mesmo intuito de a dedanha, exercitar a interação de forma moderada. Levando nada para religião, preste atenção, são brincadeiras infantis, tá? Então, atenção muito importante. O mais importante é o que a criança curte fazer, não é o que os pais curte fazer. Já não observa os filhos já são mal educados, os filhos já estão com depressão. Então, você tem que se importar com aquilo que é importante para elas, não o que é importante para você. Preste atenção nisso. Busque atividades que a criança gosta de fazer, que a criança curte em fazer. Outra coisa que é muito forte na depressão infantil, é muito forte isso, apatia. O que é apatia? A apatia se caracteriza pela falta de vontade de fazer qualquer coisa, desde algo simples como rir, ir para a escola, até se alimentar, tomar banho e sair do quarto. Isso é um sinal de apatia. A criança, ela não tem estímulo, ela não quer ir. Agora você imagina uma criança de 6, 7, 8, 5 anos falar, mãe, eu não quero ir para a escola. Poxa, o meu filho está nesse tempo da pandemia toda. Eu falei, você quer ir para a escola, filho? Ah, quero, tô doido para ir para a escola. Por quê? Na escola ele tem os amigos, tem as amiguinhas, tem as pessoas, tem a professora que tem aquela interação. Agora, quando uma criança não tem força, não tem vontade de ir para a escola, tomar banho, toda criança gosta de água. Claro, chega uma idade, né? Vai começando a pré-adolescência, não quer tomar banho, mas isso é normal, uma fase também. Mas geralmente a criança quer tomar banho. Sair do quarto, criança não gosta de ficar presa. Misael mora... Eu gosto de dar sempre meus exemplos. Misael mora na sala, daqui a pouco tá no quarto, daqui a pouco vai pro quintal, daqui a pouco sai pra lá. Ele não para, às vezes eu tenho que falar, Misael, sossega, se acalma, meu filho. Então, a criança não demonstra energia nenhuma para realizar nenhuma tarefa, seja ou não seja tarefa obrigatória, né? Ou, poxa, ela não tem prazer nenhum. A palavra tanto faz parece muitas vezes ser o vocabulário. Quer comer? Tanto faz. Ah, você tem que comer. Aí come por obrigação. Quer jogar bola? Ah, tanto faz. Quer fazer o quê? Ah, tanto faz. Então, isso não é como forma de rebeldia, mas é por falta de energia. Então, os pais têm que observar, prestar atenção nisso. O que fazer quando meu filho está com apatia? O que tem que fazer? Tem que primeiro o quê? Gerar energia. Gerar energia é o principal desafio nesse momento. Como assim? É isso. Isso só será possível a partir do histórico da criança. Ou seja, pais, educadores têm que entender do que ele gosta, o que ele gostava de fazer no passado, qual era a atividade que ele amava, a comida, livro preferido, para utilizar como um gancho
para gerar uma energia novamente. Poxa, você não gostava de ir naquele sítio, você não gostava de ir na casa da sua avó, vamos lá. Tem que começar a usar alguma coisa como isca, como um gancho, para trazer de volta essa criança para que ela volte realmente a desenvolver novas energias, para tirar essa apatia dela. Algumas dicas de atividade. Todas as atividades devem gerar movimento mental ou físico. Não adianta. Para poder tirar a criança da apatia, nós precisamos ter movimentos, atividades que vai mover o mental e o físico, né? Para poder ela se agitar. Ou seja, a criança precisa se colocar em movimento. Então, teatro é muito bom, participar ou organizar uma peça de teatro na escola ou com os amigos. Terceiro, doações. Participar ou organizar doações para instituição de caridade, junto com os amigos, levar a criança para doar roupa no orfanato, para ajudar crianças que precisam de comida. Quarto, clube. Participar ou organizar clubes de leitura, clube de matemática, de física, história, e que a criança deseja. Isso é muito importante. Próxima atividade, praticar esporte, mesmo que individuais. Sexta, realizar atividades junto com os familiares. Teatro, cinema, jantares. A família precisa estar junto para ajudar essa criança a sair da apatia. Sétimo, pote da gratidão. O que é isso, professor Michel? Escolha 3 coisas no dia pelo qual é grato. Escrever ou desenhar e colocar em um pote. Ensina essa criança a fazer um pote da gratidão, porque ela vai estar usando a psique, ela vai estar escrevendo e vai estar mantendo o hábito bom de ter gratidão pelas coisas. Mostra para ela que existem crianças da idade dela sofrendo, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem uma boa escola, para que ela aprenda a ser uma criança grata, porque a internet está destruindo nossos filhos. A internet está criando uma depressão, uma ansiedade, e nós, pais, educadores, professores, precisamos prestar atenção nessas crianças, porque essas crianças são o futuro. Porque se as crianças não forem bem tratadas hoje, serão adultos, como dizem aí, mal educados, emocionalmente, psiquicamente, a sua psique vai ser muito frágil, vai ser vulnerável, qualquer pessoa vai enganar, qualquer pessoa vai trair, vai entregar suas emoções, vai entregar o seu amor, seu desejo a qualquer um, porque não tem uma emoção bem estruturada. Precisa. Outro sintoma, vamos tomar uma água, outros sintomas, você está acompanhando aí. Outro sintoma de depressão infantil, insônia ou excesso de sono. Ou seja, ou a criança não dorme, ou a criança dorme demais. Então, assim como nos adultos, o sono é extremamente importante e revelador no sintoma da depressão e ansiedade. Na criança não é diferente. Tem pessoas que não dormem, são depressivas, pode estar com depressão. Tem pessoas que dormem demais, pode estar com depressão. Antes de eu estudar psicanálise, eu comecei a identificar em mim que todas as vezes que eu estava querendo desenvolver uma depressão, eu dormia muito. Era só eu começar a desenvolver uma depressão, eu começava a dormir. Eu comecei a prestar atenção. E como que eu descobri isso? Usando o autoconhecimento. Então, a falta de sono ou excesso das crianças ou delas demonstra sintomas que algo está acontecendo nela. Pô, o meu filho não dorme a noite toda. Tem alguma coisa errada. Ou meu filho dorme demais. Tem alguma coisa errada. Então, a dinâmica familiar nesse caso é muito importante. Pais precisam ser motivadores, influenciar no comportamento das crianças. Vocês precisam ajudar. Mas o que fazer? Tem pessoas que não estão tendo acesso a essa aula. É por isso que eu preciso que você compartilhe com o maior número de pessoas. Tem pessoas que não gostam de pesquisar. Pessoas que não sabem o que é e não procuram ajuda. O que fazer se meu filho está dormindo demais ou se meu filho não está dormindo e está com insônia? O que fazer? É necessário entender os hábitos noturnos primeiro da criança para tomar qualquer medida. Não sai dando remédio para dormir. Ah, não, porque o filho de fulano, o médico, passou um remedinho para dormir, vou passar. Ah, vou dar um suco de maracujá. Não, você precisa descobrir os hábitos da sua criança. Geralmente, o pai e a mãe que observam muitos filhos, eles conhecem a rotina. A não ser que sejam aqueles pais insuficientemente, que não tá indo lá com nada. Então,
Os hábitos matinais são sempre importantes para a criança despertar e ter o que fazer. Esportes e atividades que gastam sua energia durante a noite são importantes para quem tem insônia. Se a criança tem insônia, bota ela para jogar futebol à noite. Bota ela para brincar de pique. Bota ela para correr, andar de bicicleta. Aí ela vai gastar energia e vai dormir. A alimentação também é essencial para equilibrar o sono das crianças. Agora, dicas e atividades. Agenda divertida. Ou seja, o que é uma agenda divertida? Criar uma agenda, um mural. Atividade de manhã, atividade à tarde, atividade à noite. E deixar a criança fazer um check-in em todos os dias. Deixa ela escolher, deixa ela fazer. Segundo, é ensinar a criança a relaxar por meio da respiração. Precisamos. Nós adultos não conseguimos. Como vamos fazer as crianças? Mas nós precisamos, nós somos modelos. Precisamos. Tem hora que eu paro perto do Misael e fico. Eu preciso aprender e preciso ensinar para ele. Outra, evitar o uso de eletrônico antes de dormir. Isso para hoje é o pior. Você tem que ter um limite, ó. Às 20 horas vai parar. Por quê? O eletrônico atrapalha no sono. A mente fica funcionando o tempo todo e a criança não dorme. 4. Ler história antes de dormir. Ou pedir para a criança contar uma história antes de dormir. Mas atenção, não esqueça de procurar um médico para verificar os sintomas do seu filho. Isso é muito importante. São atividades, são dicas que eu estou te dando, mas você precisa procurar um especialista. Outro sintoma muito importante que tem que se verificar numa depressão infantil. Queixa de dores. Isso é tremendo. Esse é um dos sintomas que muitos pais negam para si mesmos, como sintomas de depressão. A queixa constante de dores variadas é um pedido de atenção da criança aos pais e não pode e não devem ser ignorado. Algo está acontecendo e os pais devem ficar alerta nesse momento. Criança que tem muita dor de cabeça, muita dor no estômago, muita dor no corpo, é sinal. Ele está tentando chamar a atenção e os pais não prestem atenção porque estão muito preocupados com as dívidas, com o crescimento pessoal, com tudo isso. Então temos que olhar, se queremos ter uma família estruturada, se queremos ter filhos bem-sucedidos no futuro, precisamos cuidar da vida emocional deles. Precisamos tratar da ansiedade e dessa ansiedade que não tratada pode virar uma depressão não tratada pode virar um suicídio. Então, quando uma criança queixa, tô com muita dor de barriga, criança vomitando demais, criança com muita dor de cabeça, isso é sinal que a criança está chamando a atenção. Precisa se observar. O que fazer? Hein? Um dos primeiros passos. O que fazer? Se meu filho está com esses sintomas de dores, se queixando o tempo todo de dores no pé, dores em tudo quanto é lugar. O que fazer? Um dos primeiros passos é conversar com a criança, para tentar entender o que está sentindo. Principalmente no que você pode ajudar. É deixar claro que você está do lado dela. Reforçar positivamente seu amor quando ela está bem, ou seja, saudável. Sem mencionar comparações de quando ela está doente. Ah, mas você estava com dor disso, hoje já não está. Lembra quando você estava com dor, você não fazia nada? Não precisa comparar. E nem comparar seu filho com outras crianças. Ah, mas o filho de fulano é isso. Filho de fulano não sente isso. O filho de fulano não passa por isso. Não faça isso. Isso você vai apenas atrapalhar e vai piorar a depressão dos seus filhos. Atividades para ajudar nesse excesso de dores. Acolher a criança, abraçar, falar, estou contigo, eu vou te proteger, não se preocupa, nós vamos procurar um médico, nós vamos procurar ajuda, não, estou contigo. Você está comigo, eu não vou deixar nada de mal acontecer com você. E realizar as atividades anteriores quando ela estava saudável. Aquelas atividades que ela fazia antes, você precisa procurar e fazer novamente. Atenção novamente. Não esqueça de procurar um médico para verificar os sintomas do seu filho. Então, isso são sintomas de depressão infantil. Você precisa prestar atenção nisso. Você precisa entender que criança, ela precisa de ajuda. Criança tem depressão sim. Você precisa prestar atenção. Então, considerações importantes que eu quero deixar aqui. Essa aula de hoje, esse e-book,
Não é um checklist para você diagnosticar e tratar seu filho. Não é. Eu não estou dando alguns sintomas, existem muitos outros. Eu não estou dando alguns sintomas de depressão infantil para você pegar, anotar tudo e começar a diagnosticar e tratar seu filho, não. É para você ter a consciência que seu filho pode estar passando, a sua criança, por depressão e você precisa procurar ajuda. Então, pelo contrário, isso é um instrumento de apoio. Essa aula aqui é uma ferramenta que eu preciso que você entenda para que você procure um especialista. Assim que você identificar algum desses sintomas que estão aí. Então, são ferramentas que eu uso com as crianças. Primeiro eu converso com os pais, eu converso com as crianças, para quê? Para ver se elas têm alguns sintomas disso. Então, depressão infantil é um assunto muito sério. Sério, não deve ser ignorado pelos pais, pelos educadores, pois isso irá afetar no desenvolvimento da criança, podendo levar a situações extremas. Aquilo que eu falei, as crianças hoje estão extremamente ansiosas. Por muitas informações, por celulares, por várias questões. Então, elas precisam ser tratadas, porque isso pode levar a situações extremas. Porque uma ansiedade não tratada vai cair numa depressão. Uma depressão não tratada vai culminar num suicídio. Não tem para onde correr. Não esconda isso. Então, cada criança é uma criança. Portanto, não existe regra a ser seguida. Ah, porque a filha da minha irmã passou por isso e tomou isso. Ah, o meu outro filho nunca passou por isso. Nenhum filho é igual ao outro. Nenhuma criança é igual a outra. Haja visto que existe o quê? Existe impressão digital diferente, existe cor de pele diferente, existe corpo diferente. Então, se falando de psique, se falando de emoções, cada pessoa tem emoções diferentes. Cada criança tem as suas emoções diferentes. Então, não existe regra a ser seguida. Então, nesse caso, respeite a singularidade do seu filho, respeite os sintomas dele, respeite o que ele está vivendo. Cuidado com o excesso de atividades que a criança tem no seu dia a dia. É importante que ela tenha espaço para ser criança. Tem criança que vai para a escola de manhã, aí de tarde vai para a explicadora, aí depois vai para o curso de inglês, aí depois vai para o balé, aí depois vai para e ela não brinca nenhum dia. Tem que prestar atenção nisso. É muito importante. Outra coisa, consideração, observe seu filho, olhe mais para o seu filho. Faça um autoconhecimento de você mesmo hoje, você pai. Você precisa usar essa ferramenta de inteligência emocional, um autoconhecimento. Eu tenho sido um bom pai? Eu tenho sido uma boa mãe? Eu tenho observado os sintomas dos meus filhos? Eu tenho observado as queixas deles? Será que eu tenho me importado com aquilo que é importante para eles ou aquilo que é importante para mim? O problema hoje da sociedade é essa. Eu me preocupo com aquilo que é importante para mim, não com aquilo que é importante para a pessoa. As pessoas hoje usam pessoas e amam coisas. Tem que ser diferente. Você tem que usar coisas e amar pessoas. Mas as pessoas, elas amam as coisas e querem usar as pessoas. Então preste atenção. Converse com seu filho. Saiba quem ele é, o que ele quer, o que ele sente. Não pressione para o futuro, viva o presente com ele. Ah, você tem que estudar, você vai ser médico, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que realizar o sonho que eu não consegui. Não coloque as suas frustrações em cima dos seus filhos. Não é porque você não conseguiu ser um médico, você não conseguiu ser um professor, você não conseguiu ser um psicanalista, você não conseguiu ser qualquer coisa que você vai idealizar isso no seu filho. Você não pode projetar isso para ele. Viva o presente com ele. O futuro, como diz aí, a Deus pertence. E finalmente, lembre-se, a depressão infantil é tratável. Basta apenas você olhar para o seu filho sem tabu e sem preconceito e ajudá-lo. Você precisa entender isso. Você precisa entender o quê? Que a depressão infantil existe, existem os sintomas, existe tudo isso, mas é tratável. O primeiro tratamento é você começar a olhar para o seu filho melhor. O primeiro tratamento é você entender. Agora eu quero falar sério com você. Ah, existe depressão infantil? Sim, tem depressão infantil. E tá o número aumentando cada dia mais. Mas é tratável. E a primeira forma de tratamento é você observar seu filho. Preste atenção no seu filho. Preste atenção nele.
olhe ele com mais carinho. Observe seu filho. Eu estava hoje mais cedo gravando uma aula sobre as contribuições de Bion, Wilfred Bion. Bion é muito interessante. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala sobre o continente e o contido. Vou te dar um exemplo. O que é isso? É uma teoria dele. Continente e contido. O que é isso? Essa garrafa, vamos dizer que essa garrafa é o continente. E o que está dentro é o contido. Vamos imaginar então que esse continente seja a mãe, principalmente a mãe, vou colocar os pais, seja o continente. E o que está aqui dentro é o contido. Olha só, o contido que está nessa garrafa está aqui, quase no final. Então esse contido precisa se adequar ao continente, aos pais. Se tivesse aqui, o contido ele ia se adequar aqui. Se tivesse aqui na boca, o contido ia se adequar aqui. Ou seja, o continente, ele influencia diretamente no contido. Ou seja, nós somos o continente dos nossos filhos, eles são os contidos. Trocando em miúdos, os nossos filhos são os nossos modelos. Observa se na idade do seu filho hoje, como era você antigamente. Se você também era depressivo, se você também tinha os mesmos sintomas por causa de coisas inconscientes que você passou, e coisas inconscientemente nós vamos passando para os nossos filhos, porque nós somos modelos. Tem pais que são muito emocionais, tem pais que são muito melancólicos, são pais que são muito depressivos, pais que são muito imediatistas, muito nervosos. Isso vai passando tudo para as crianças. Então, observem seus filhos. Procurem pais também. Eu vou falar de novo, sem medo de errar. 80% da depressão das crianças vem dos pais. Imagine uma criança de 5, de 6, 7 anos, vendo os pais o tempo todo brigarem. Um dizer na cara do outro que não ama mais, que não sente mais nada por ele. Imagine uma criança... Vamos imaginar agora nessa pandemia. Pessoas sem condições financeiras, pessoas precisando do auxílio emergencial, e as crianças ali observando tudo, o pai falando, não tem dinheiro, o arroz está aumentando, tudo está aumentando, a escola está aumentando. Meu Deus, uma criança de 10 anos, o que ela vai fazer? Como que ela vai ajudar os pais a pagar uma conta de luz caríssima? Como que ela vai ajudar o pai a comprar comida? Como? Ela não vai poder fazer. Ela vai entrar em depressão. Ela é criança. Então, pais, observam o que vocês vão falar. Vocês vão falar de dívida na perna de criança. Vão falar outra coisa, preste atenção. Tem pais que falam mal dos pais, dos avós da criança perto da criança. E isso vai causar depressão nelas. Tem pais que falam mal dos seus líderes religiosos perto das crianças. E as crianças não são invisíveis. Prestem atenção nisso. 80% da depressão dos nossos filhos, eu me coloco também, vem de nós. Nós precisamos nos policiar. Nós precisamos buscar ajuda. Você, pai, você, mãe, precisa buscar ajuda de um profissional, de um psicanalista, para você se autoconhecer, para você poder consertar possíveis transtornos emocionais que você traz de família, seus modelos. Eu tenho pego muitos pacientes, atendido muitos pacientes, e quando você vai bater, são os modelos dela. Tem pessoas que falam assim, mas... Teve uma pessoa que falou assim pra mim, meu filho tem 30 anos, o meu filho não faz nada, meu filho não estuda, o meu filho não trabalha, o meu filho não sai de dentro do quarto porque ele só quer saber de jogar no computador. Aí eu perguntei para essa pessoa, qual é o modelo que ele tem? Seu esposo estudou? Ela não. Quando ela começa a fazer uma autoanálise do esposo dela e dela, ela vai observar que o filho dela de 30 anos é o modelo dela e do marido. Tem pessoas que falam assim, o meu casamento está destruído. Meu casamento está destruído. Quando você vai observar que o seu casamento é o modelo do casamento dos seus pais. E os seus filhos estão observando o modelo de casamento que você tem. Então, nós somos espelhos. Existe um livro muito interessante, quero deixar para você. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pais inteligentes. Aqui, ó. Dr. Augusto Cury. Eu já li esse livro umas 5 vezes. Esse livro é muito, muito, muito interessante. Interessante aqui, ó. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Observe aqui o livro, ó. Pais inteligentes formam sucessores e não
herdeiros. Esse é um livro muito interessante. Vou colocar aqui de novo para você ver aqui, ó. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Isso é um livro muito top. Aqui tem vários ensinamentos para pais. Tem técnica para pais. É muito, 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 muito top esse livro de Augusto Cury, que eu já li umas 5 vezes. Ele fala a diferença entre o pai formar um herdeiro e o pai formar um sucessor. Isso é muito, 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 muito libertador. Então você precisa entender que o seu filho é o seu espelho. Ele fala nesse livro muito interessante. Sabe a diferença de um herdeiro fazendo uma fogueira e um sucessor fazendo uma fogueira? O herdeiro, ele é muito imediatista. Ele vai catar árvores, vai catar madeiras para fazer uma fogueira naquele momento, se aquecer do frio e acabou. O sucessor não. Ele vai plantar árvores para que ele possa ter fogueira o resto da vida e deixar fogueira para os seus sucessores. Então, não forme herdeiros, forme sucessores. Você é modelo dos seus filhos. Freud tem uma frase muito interessante. Quando você começar a observar que você está com depressão, antes de você começar a sentir sintomas de depressão, observe se você não está rodeado de idiotas. Possa ser que esses idiotas estão fazendo com que a sua depressão aumente cada vez mais. E me perdoe, deixa eu pegar pesado para que você entenda, para que eu entenda. Muitas vezes, os nossos filhos estão rodeados de idiotas e esses idiotas somos nós. Nós somos os idiotas. Nós somos os pais dos filhos mal educados. Nós somos pais dos filhos ansiosos. Nós somos pais dos filhos depressivos. Ou seja, tudo que os nossos filhos estão passando são reflexos nossos. Se o meu filho é mal educado, quando alguém fala assim, seu filho está mal educado, eu fico triste. Porque a educação dele vem de mim e da minha esposa. Então quer dizer que ele é mal educado por mim e por ela. A culpa não é dele, a culpa é nossa. Preste atenção. Pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. A depressão do seu filho não vem dele. A depressão do seu filho vem de vocês. Pais, procurem ajuda. Deixa aí comentário. Deixa suas dúvidas. Mande mensagem. Eu também quero fazer um pedido. Coloque aí temas de aulas que você quer que nós liberamos, nós gravamos aqui ou fazemos ao vivo para você aqui. Assuntos sobre a psicanálise, assuntos sobre relação humana, qual assunto que você quer? Deixa um comentário aí e já te peço, compartilhe com o maior número de pessoas. Essa aula está ao vivo agora, vai compartilhando, vai deixando no YouTube. Também já quero agradecer, já estamos com 1.190 inscritos. Eu quero chegar a 10, 20, 30 mil inscritos. Eu quero chegar a 100 mil inscritos. A nossa meta é salvar 100 mil pessoas. E como que eu vou salvar 100 mil pessoas no Clube Mente Renovada e no curso gratuito? Como que eu atinjo 100 mil pessoas? Você compartilhando. Você falando para os amigos assim, assiste essa live aí, assiste essa aula, é muito boa. Olha só, se inscreve no canal do Instituto Humaniza. O canal do Instituto Humaniza, alcançando 100 mil pessoas, eu consigo alcançar 100 mil vidas. De verdade. Então compartilhe. Essa foi a nossa aula de hoje sobre depressão infantil. Tudo ao vivo, a gente vai pesquisando, vai buscando ali, a gente vai lendo e eu quero trazer conteúdos novos para vocês. A nossa intenção é essa, é ferramentas de psicanálise, é ferramentas para ajudar o seu filho, para te ajudar, para ajudar a sua casa. O meu desejo é que a sua casa seja uma casa de pessoas com saúde emocional estabilizada. Que você tenha uma visão para o seu filho. Ame seu filho, ame sua família. Ame sua esposa. Nenhum sucesso pessoal vale mais do que o fracasso de uma família, do que o fracasso de um filho, do que um fracasso do maior projeto, que é a família. Tudo que se constitui através de família. A sua família é importante. O seu filho é importante. Não deixe seu filho sofrer sozinho com depressão. Não deixe seu filho viver sozinho, isolado. Essa é um desejo do meu coração,
Não deixe seu filho sofrer depressão sozinho. Tá precisando de ajuda? Mande uma mensagem aqui, me chama aí no WhatsApp. Eu vou dar o meu telefone aqui, você já tem aí na internet, ó, 21 DDD 21 979 70 1393. Se eu não puder te ajudar, eu vou mandar pro meu time e alguém do meu time vai te ajudar, vai te dar mais ferramentas para você poder cuidar dos seus filhos. Seu filho é sua herança, seu filho é seu modelo, seu filho é seu sucessor. Sabe por que eu não tenho medo da morte? Porque o Misael e o outro bebê que está na barriga da minha esposa com 3 meses, eles são meus sucessores, são minhas sementes. Eles vão levar para frente essa semente. E o Clube Mente Renovada vai chegar em lugares grandes, tá? Gratidão a você que ficou até agora aqui assistindo essa aula. Compartilhe, coloca o dedo aí, clique, dá like. Envia pessoa na última aula de quinta-feira, 30 pessoas ficaram ao vivo assistindo. Eu quero essa semana 60, eu quero sempre dobrar. Então divulga com o maior número de pessoas, tá bom? Nós estamos aqui do Instituto Humaniza, do Clube Mente Renovada, e nós estamos aqui do curso gratuito, onde eu libero toda semana ferramentas da psicanálise para que você ajude a você mesmo, para que você ajude alguém, para que você ajude a sua família, tá bom? Nos encontramos na próxima semana com uma nova aula. Mande aí sugestão de temas para que nós possamos cada vez mais te ajudar. Ó, faça comigo assim, ó, hashtag Mente Renovada, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos lá!